Oi, gente, quanta gratidão em poder falar um pouquinho com vocês hoje, especialmente por estar gravando esse vídeo em um sábado de carnaval, porque isso me faz lembrar que há exatos 42 anos, eu e as minhas duas irmãs fomos pela primeira vez na igreja em um sábado de carnaval, e nesse dia nós nos tornamos membros da igreja. Fomos batizadas. Esse primeiro passo que demos mudou a nossa vida. Nós sabíamos que já não seríamos as mesmas. Como eu sou grata por isso, como eu sou grata por esse evangelho. A partir daquele momento, daquele dia do nosso batismo, nós já não nos sentimos partes do mundo. E aprendemos muita coisa ao longo desses 42 anos. E continuamos aprendendo. Aprendendo e aprendendo. Então é tão gratificante poder fazer o Vem Segue-me e saber que depois de 42 anos temos tanta coisa para aprender. Temos a eternidade para aprender. Aprendemos essa semana que a perfeição nós não alcançaremos nessa vida. Mas nós não podemos usar isso como uma desculpa para não fazer o melhor que nós podemos, para não ser o melhor de nós mesmos, para não traçarmos metas, para não procurarmos ser mais parecidos com Cristo. E nesta designação, nós aprendemos sobre as bem-aventuranças, ou o Sermão da Montanha. E é tão interessante porque esse Sermão da Montanha, ele nos ensina a ter uma vida mais elevada. Ele nos ensina o padrão de conduta que nós precisamos ter nessa vida se queremos herdar o reino de Deus, se queremos conseguir a nossa exaltação, se queremos chegar à perfeição. Então essa perfeição começa aqui, tentando a cada dia ser o melhor que podemos, para a gente colher os frutos depois. E o Sermão da Montanha, ou as Bem-aventuranças, nos ensina a trilhar o caminho do Salvador, a desejar ter uma vida mais parecida com a vida que ele teve, a ser merecedores dessas bênçãos eternas que nós tanto almejamos, que é a razão porque estamos nesse mundo, porque é a razão porque nos tornamos membros da igreja. Esse é o plano de salvação. E eu fui tocada muitas vezes estudando as bem-aventuranças. E eu vou tentar falar para vocês de uma maneira muito prática, porque às vezes a gente vê as bem-aventuranças e a gente não entende exatamente o que o Salvador está tentando nos dizer. Então ele nos ensinou 8 maneiras de encontrar alegria, felicidade duradoura, que é muito diferente do prazer momentâneo. Então ele nos ensinou 8 coisas que nós precisamos fazer para sermos melhores, sermos mais parecidos com ele. E a primeira dessas coisas é, vou ler aqui, bem-aventurado os pobres de espírito. E ele diz uma promessa, porque eles herdarão o reino dos céus. Então, o que é ser pobre de espírito, gente? É um conceito muito diferente do que o mundo dá. Ser pobre de espírito, na verdade, é reconhecer a nossa dependência de Deus. É acordar todo dia com aquele sentimento que sem Deus nós não somos nada. E que nós dependemos dele para tudo, para respirar, para andar. É ter um sentimento de gratidão constante por tudo o que tanto o nosso Pai Celestial quanto o seu Filho Jesus Cristo fez por nós. Isso é ser pobre de espírito. É reconhecer a nossa dependência de Deus. É buscá-lo, é pedir forças para vencer as nossas provas do dia a dia. É reconhecer a mão dele na nossa vida. A segunda coisa, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Gente, os que choram não é chorar por chorar.
mas tem um significado aqui muito específico. É aqueles que choram por pesar. É aquele fruto que produz o arrependimento. É você sentir aquele choro amargo quando você pecou, quando você errou e que você sabe que a expiação de Cristo, o perdão, pode te curar. Então, é um espírito contrito e um coração quebrantado. Os que choram serão consolados, consolados por um Salvador que pagou o preço por nossos pecados. E aí, gente, a terceira bem-aventurança. Bem-aventurado os mansos, porque eles herdarão a terra. Ser manso não é sinônimo de fraqueza, como o mundo pensa que é. Mas ser manso é aquele que não se irrita facilmente. Mas ainda assim, ele consegue defender as suas convicções. Ele consegue defender o que é verdade, mesmo quando os seus amigos não defendem. Mesmo quando ele é pressionado por grupos sociais. Ser manso é você encontrar equilíbrio. É você não se ofender, você não se irritar. Mas nem por isso você deixar de defender o que é o correto. E aí, gente, ele fala mais uma bem-aventurança, a quarta. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Você já sentiu aquela sensação de impotência? Ou de que o mundo é injusto? E de que não existe justiça nessa terra? Pois bem, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Você também talvez já tenha sentido aquele sentimento de muita sede ou de muita fome. E sabe como é você desejar muito um copo de água, né? Ou um prato de comida. Então é esse desejo que vai nos levar a cada vez mais querermos ser mais fiéis, a querermos ser mais parecidos com Cristo, a querermos herdar o seu reino. É esse desejo que faz com que a gente vá à igreja todos os domingos, renovar os nossos convênios e que a gente queira estar na companhia de santos, na companhia de pessoas que pensam como nós pensamos, na companhia de pessoas que defendem a doutrina de Cristo, que vivem valores mais elevados. É o desejo de ir ao templo, é o desejo de estar na companhia de pessoas fiéis, de pessoas justas. E aí ele fala ainda sobre a bem-aventurança, os puros de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então é muito interessante essa bem-aventurança, porque basta a gente imaginar ou a gente pensar na época de Cristo. Quem foi que enxergou Cristo como o Salvador? Como é que os homens viam a Cristo? A maioria deles via apenas como filho de José, ou filho do carpinteiro. Outros viam como um bebedor de vinho. Ah, é um ébrio, olha as palavras que ele fala, ninguém entende nada. Né? Parábolas, o que é isso? Eu não consigo compreender o que ele diz. Então muitos olhavam e diziam, ah, é um endemoniado. Então, as pessoas viam Cristo como elas queriam ver. Não foram todas as pessoas que conseguiram ver Cristo como Filho de Deus. E hoje é a mesma coisa. Quantas pessoas conseguem ver a Deus, ou a Cristo, ou aceitar o seu Evangelho? Quantos aceitam Cristo como o seu Salvador? Então que a gente possa lembrar que Cristo deve ser o centro da nossa vida. Que os puros de coração verão a Deus, mas os puros de coração sem hipocrisia. Aqueles que realmente confessarem Cristo, aqueles que realmente quiserem ter a sua vida pautada nele. Esses verão a Deus, esses aceitarão o seu Evangelho. A sexta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Gente, não é fácil, né? Não é fácil, porque a misericórdia, ela está muito relacionada com a bondade. Ela está muito relacionada em como nós tratamos o nosso próximo. E não só o próximo, o homem, mas também os animais, né? A natureza, tudo que está à nossa volta. Nós precisamos ser generosos, precisamos ser
bondosos. Às vezes a gente quer ser perdoado, mas a gente não consegue perdoar o outro. Eu quero que o outro me entenda, eu quero que o outro tenha misericórdia por mim, mas eu não tenho misericórdia por ele. Então vamos lembrar que se eu quero misericórdia, eu preciso ter misericórdia com o outro. Eu preciso ser mais gentil, eu preciso ser mais cortês, eu preciso ser mais generoso, eu preciso ser alguém melhor. A 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão contados entre os filhos de Deus. E eu fiquei pensando muito, nesse pacificador, porque a gente vive um mundo em que muitas vezes as pessoas são muito agressivas, muitas vezes a gente perde a paciência facilmente, é fácil a gente se irritar. E o Sermão da Montanha está nos ensinando isso, a ser pacificador, a promover a paz no nosso trabalho, promover a paz nas redes sociais, promover a paz nos grupos de família, promover a paz no nosso lar, evitar a discórdia, porque nem sempre é algo fácil, principalmente com pessoas que às vezes pensam diferente da gente. Inclusive, eu encontrei uma coisa bem interessante que no manual do Instituto fala que essas pessoas que usam argumentos para seus propósitos e que desviam as pessoas da verdade, esses argumentos que não determinam a verdade, elas não são pacificadoras. Então eu fiquei pensando, as fake news, por exemplo, não é uma maneira de pacificar. Porque na hora que você espalha uma notícia falsa ou você usa um argumento deturpando a verdade, você não é um pacificador. Então, gente, a pacificação, ser pacificador no mundo de hoje, eu diria que é um grande desafio e que nós precisamos desse exercício diário na nossa vida. Eu, pelo menos, preciso muito dessa bem-aventurança na minha vida. E lembrando que existe uma promessa. Esses serão contados entre os filhos de Deus. E a última bem-aventurança. Bem-aventurados os que sofrem perseguição. Então, aqueles que sofrem perseguição, existe uma promessa, que eles receberão as riquezas do reino eterno. E essas perseguições, gente, não é só as vaias da multidão, mas muitas vezes a perseguição física, a perseguição física e emocional. E eu fico pensando em Cristo e os seus discípulos. Todos eles sofreram perseguições de todos os tipos, emocionalmente, física, todos eles. Os apóstolos vão morrer por esse evangelho. E muitas vezes a gente vai ser zombado por guardar um determinado mandamento. Na sua igreja vocês guardam a lei da castidade, ou vocês são honestos. Então, às vezes, a gente vai ouvir a zombaria ou ser perseguido pelo mundo. Nós precisamos lembrar que herdaremos, a promessa, as bênçãos da vida eterna. Então eu fiquei pensando nessas bem-aventuranças, nesse padrão mais elevado de vida, nessa maneira que a gente pode pautar a nossa vida. E se a gente fizer isso, um exercício diário de viver as bem-aventuranças, nós certamente vamos sentir muita alegria e felicidade duradoura, porque teremos a nossa vida pautada no exemplo do Salvador. Teremos a nossa vida pautada no que ele nos ensinou, na sua doutrina. Seremos mais parecidos com ele. E enquanto eu estava estudando, eu li sobre o presidente Harold B. Lee, quando ele conta a experiência que ele teve quando ele foi bispo. Essa experiência, gente, também está no manual Vida e Ensinamentos de Jesus Cristo. O presidente Harold B. Lee, ele diz que uma noite, ele era bispo nessa época, uma madrugada, o telefone tocou. E era um membro da sua ala pedindo ajuda, dizendo que se ele podia ir até a sua casa. E esse casal se chamava Ricardo e Teresa. E ele saiu de casa às pressas e chegou na casa do casal. E quando ele chegou lá, Ricardo disse: olha, bispo, a minha esposa está querendo deixar a casa e os filhos. E o marido estava muito aflito. E o presidente Harold B. Lee, ali procurando inspiração divina do que fazer, do que dizer,
ele diz assim que Teresa se adiantou e começou a falar. E ela começou a falar e ela dizia assim, fale para ele que eu bati nas crianças, fale para ele que eu te insultei, tudo que eu te disse, tudo que eu disse aos nossos filhos. Fale para ele que nós não somos essa família Sud ideal, né? Essa família perfeita, né? Fale. E ela começou ali a se alterar. E o bispo, né, o presidente Lee, nessa época, como bispo, ele disse que buscou essa inspiração divina. E ele viu uma Teresa sem espírito, né? Sem estar com o espírito do Senhor, mas tomada pela raiva, tomada pela angústia, pelo desespero. E nesse momento ele fala assim para Teresa, né? Então é melhor começar por você. E Teresa vai lá e começa a falar, desabafar, e depois disso, agora você vai tentar me convencer a não ir embora, a não deixar o meu marido, é isso que você veio fazer aqui? Isso já pelas tantas horas da madrugada, 3 horas da madrugada. E o presidente Lee, ele diz para ela, não, eu não vim aqui te convencer a não ir embora de casa, até porque eu vejo que você já tomou a sua decisão. Mas, Teresa, eu gostaria de te relembrar algumas coisas. Eu gostaria de te relembrar aquilo que você já aprendeu muito jovenzinha e que você deve ter repetido muitas vezes, que foram as bem-aventuranças, que foram o sermão da montanha. E ele disse, muitas vezes nós vamos precisar aplicar o sermão da montanha na nossa vida. E aí ele disse assim, Teresa, ser pobre de espírito é reconhecermos essa dependência de Deus. É como o Salvador diz no livro de Mórmon, quando ele ensina aos nefitas, ser pobre de espírito, né, de buscar a Deus. Muitas vezes na nossa vida nós vamos ter desafios e vamos precisar buscar a Deus. Vamos precisar de orientação para a nossa vida pessoal. E aí ele continua, né, Teresa, muitas vezes, gente, é tão lindo, ele diz assim, o primeiro passo é conscientizar-se que precisamos de ajuda. Isso é ser pobre de espírito, é buscar a Deus, é buscar essa ajuda para os nossos desafios, para as nossas dificuldades, para resolver muitas vezes os conflitos familiares, aqueles desafios que se apresentam para a nossa família. Aí ele diz, bem-aventurados os que choram manifestando esse coração quebrantado, esse espírito contrito, de buscar arrependimento, né, de tentar uma vida mais próxima do Salvador, de ser mais parecido com Cristo, de buscar o Espírito dele quando a gente sente que se afastou do Espírito dele. E aí ele diz, bem-aventurados os mansos e humildes, que se humilham diante do Senhor e que pedem a sua ajuda. E aí ele diz, Teresa, o Senhor diz que se vierem a mim, eu lhes mostrarei a sua fraqueza. Nós vamos ter muitas fraquezas, muitas vezes vamos nos sentir deprimidos, vamos nos sentir sobrecarregados, mas se buscarmos ao Senhor, se formos mansos e humildes nas nossas fraquezas, nós encontraremos a solução. A solução está aqui, nas bem-aventuranças. E aí ele diz assim, se tem alguma coisa, alguma fraqueza que te impede de ir a Cristo, né, ore para que você consiga vencer essa fraqueza. E aí ele diz, a bênção da fome e sede de justiça, é isso que você precisa desesperadamente. É por isso que eu estou aqui, né? E aí ele começa dizendo, olha, quer ser mais bondosa? Bem-aventurados os misericordiosos. Quer vencer a hipocrisia? Bem-aventurados os puros de coração. Você quer mais paz em seu lar? Seja mais pacificadora. Você está se sentindo perseguida? Preste atenção na oposição e na perseguição que o Satanás está exercendo sobre o seu lar nesse momento. E o presidente Lee, né, que foi esse homem que é profeta da igreja, que nessa ocasião era bispo, ele presta o testemunho dele, ele fala, né, sobre essas coisas,
testificou dessa veracidade e ele começou a ver as lágrimas de Teresa. O primeiro sinal de arrependimento, chorar, né? E ele começou a ver. Então, ele disse que tentou passar como o Evangelho nos dá mais força para viver os nossos desafios diários, de como as bem-aventuranças nos ajudam a vencer as dificuldades e as provações que a gente vai encontrar nos diferentes momentos da vida. E aí ele diz que eles se ajoelharam juntos e quando ele se levantou, eu tinha plena certeza que ela não deixaria mais o seu marido nem os seus filhos. E ele diz, muitos anos se passaram, depois disso eles tiveram mais 3 filhos, permaneceram firmes no Evangelho e juntos rumo à eternidade. Gente, não somos perfeitos, não seremos nessa vida. Nós podemos sim melhorar a nossa vida, dia a dia, aplicando as bem-aventuranças, aplicando aquilo que aprendemos do Salvador. Lembrando que precisamos ser o sal da terra. E se o sal perder o seu sabor, de nada vale. O sal não pode ter misturas, ele precisa estar puro. Ele que dá sabor. A vida, ele que dá sabor aos alimentos. Precisamos ser a luz do mundo. E a gente não pode esconder essa luz dentro de um caixote, embaixo da cama. A gente precisa brilhar. E a gente brilha quando a gente segue a Cristo, quando a gente procura ser mais parecido com Ele, quando usamos na nossa vida as bem-aventuranças para ter uma vida melhor, mais produtiva, mais abundante e quando não perdemos o foco da eternidade. Aqui tudo passa, a vida é passageira. Mas as bem-aventuranças e suas recompensas levaremos conosco para muito além dessa nossa existência na Terra. Obrigada a você que ficou até o final desse vídeo. Obrigada a você que me segue. Por suas mensagens eu leio cada uma. E que o Senhor nos abençoe para que possamos aplicar as bem-aventuranças na nossa vida e sermos melhores. E sermos mais parecidos com o nosso Mestre, o nosso Salvador. Até a próxima.